Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Júnior Moraes e hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos. Vamos entender melhor o complexo articular do ombro, a importância do aquecimento, a ordem dos exercícios e a maneira mais eficiente de se trabalhar glúteo e isquiotibiais. Mas antes, eu vou pedir para que você deixe a sua curtida, deixe o seu like, interaja conosco através do seu comentário. Isso ajuda muito no nosso desenvolvimento e também mostra para o algoritmo da plataforma que você considera esse conteúdo relevante. Isso aumenta o alcance do vídeo para que mais pessoas possam nos conhecer, assistir, aprender, concordar, discordar, debater os assuntos que serão abordados nesse e nos próximos vídeos. Então nós contamos com o seu apoio e a sua participação, a sua colaboração. Abaixo do vídeo tem a minutagem, um minuto específico onde eu trato sobre cada um dos assuntos. Se você está sem tempo de assistir o vídeo de uma vez só, por inteiro, você pode assisti-lo em partes. Tem um minuto específico onde eu trato, por exemplo, do aquecimento, da ordem dos exercícios. Basta clicar nesse minuto para ser direcionado para aquele assunto específico, tá bom? Vamos então ao vídeo. Quando nós falamos em ombro, em termos de articulação, a primeira articulação que costuma vir à nossa mente é a articulação glenohumeral, a articulação da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Por quê? Porque ela é a articulação mais conhecida. Mas ela não é a única desse complexo articular do ombro. Existem outras. Eu trouxe esse bonequinho aqui que vai ilustrar de maneira simplificada, tá bom? Isso significa que não tira aquela necessidade, não retira a necessidade de consultar, não dispensa a necessidade de consultar o livro de anatomia. Então vamos simplificar aqui, ó. Articulação glenohumeral, escápulo torácica, escápula sobre o tórax, externo clavicular, externo e clavícula, acrômio clavicular, acrômio e clavícula. A ação coletiva dessas articulações vai tornar esse nosso complexo articular aqui, o complexo articular do ombro, o complexo articular mais móvel do corpo. Mas isso tem um preço. Por quê? Quando nós temos bastante mobilidade, isso costuma nos custar estabilidade. Então, bastante mobilidade é bastante móvel, mas é também muito instável. É muito fácil machucar o nosso ombro. Das articulações que eu mencionei aqui, eu vou destacar uma, que é a articulação escápulo-torácica. Por quê? Porque, ao contrário das demais, ela não tem suporte ligamentoso, cápsula articular, membrana sinovial e líquido sinovial. Então, ela é considerada uma pseudo-articulação, uma articulação não verdadeira. Mas nem por isso ela é menos importante para a integridade do nosso ombro. Por quê? Porque ela fornece suporte funcional para a articulação glenohumeral. Vamos colocar em termos mais simples. Ó, imagina só uma escápula bem estável. Ela vai permitir que o húmero, que é o osso do braço, possa oscilar, possa se movimentar sobre um suporte bem estável. Então, o que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Que existe uma interdependência dessas estruturas. Para que uma funcione bem, a outra tem que estar funcionando bem também, tá bom? Bom, aprendemos um pouquinho sobre o complexo articular, agora vamos para outro assunto, que é o assunto do aquecimento. Qual a importância do aquecimento? O aquecimento vai preparar o nosso corpo para as cargas biomecânicas que serão apresentadas durante um jogo, durante uma partida, melhora o nosso desempenho, diminui a incidência de lesão, mas de que maneira isso acontece? Ó, o aquecimento vai aumentar o fluxo sanguíneo, o transporte de oxigênio para aquele músculo, aumenta as propriedades elásticas do músculo, diminui a rigidez de tecido conectivo. Então nós temos um aumento na amplitude de movimento e até mesmo acelera a velocidade dos impulsos nervosos. Então, por todos esses motivos, nós devemos pelo menos considerar a prática do aquecimento durante as nossas práticas esportivas, durante atividade física, durante exercício físico. Tá bom? Vamos para o próximo assunto, a ordem dos exercícios lá na academia. Bom, esse aqui eu vou fazer uma ressalva, tá? Eu vou apresentar uma maneira que eu acho uma maneira eficiente de se trabalhar. Não significa que se o seu treinador está utilizando uma técnica diferente, uma ordem diferente, não significa que está errado. Apenas ele enxergou
que você precisa de um estímulo diferente. Então eu vou apresentar uma ordem que eu acho interessante, que é treinar primeiro os multiarticulares, depois os monoarticulares, aqueles em um só plano de movimento que utiliza apenas uma articulação. Por exemplo, lá no dia do treino de perna tem o agachamento, tem o leg press, lá no dia do treino de peitoral tem o supino, lá no dia do treino de dorsal tem a puxada alta, tem a remada, para depois passar para exercícios menores. Como lá no dia do treino de peitoral, né, tem o supino, para depois exercícios como um tríceps ali na polia, que é monoarticular, cada um em seus respectivos dias. Outro ponto muito importante, principalmente para o iniciante, é não realizar exercícios que solicitem o mesmo grupo muscular, não realizar sucessivamente exercícios que solicitem o mesmo grupo muscular. Por exemplo, lá no dia do treino de perna, você sai do agachamento, o agachamento que solicita, dentre outros grupos musculares, solicita bastante o quadríceps. Saiu lá do agachamento, vai para um leg press, onde utiliza bastante o quadríceps. Saiu do leg press, vai para a cadeira extensora, onde é um trabalho isolado de quadríceps. O que vai acontecer? Você notou que não houve um intervalo onde houve um trabalho de posterior de coxa? Então, o seu quadríceps vai estar completamente, músculo aqui da porção anterior, vai estar completamente fatigado. Então, você não consegue mais treinar os outros grupos musculares com eficiência. Você não treina mais posterior de coxa com a mesma eficiência. Para que haja equilíbrio, é preciso pelo menos um exercício para cada um dos principais grupos musculares. Então aqui, ó, o mesmo número de exercícios, de séries também, de repetições que eu utilizo para trabalho de quadríceps, eu tenho que utilizar para posterior de coxa, para que haja equilíbrio. O equilíbrio que eu estou mencionando, equilíbrio entre grupos musculares opostos, né, agonistas e antagonistas, entre os contralaterais, lado esquerdo e lado direito, entre as regiões superior e inferior. Vamos agora para o próximo assunto? Lembrando só, o mesmo número de exercícios que você utiliza para quadríceps, você utiliza para posterior de coxa. Fez exercício para quadríceps, dá um tempo para ele descansar, vai fazer posterior de coxa, depois ou outro grupo, e depois volta para o quadríceps, tá bom? Que aí você treina equilibrado todos os grupos musculares. Agora o último assunto é a maneira mais eficiente de treinar glúteo e isquiotibiais. Bom, a maneira mais eficiente é treiná-los como poderosos extensores do quadril que eles de fato são. Lá no ambiente da academia, um exercício que é muito utilizado para posterior de coxa, para treinar os isquiotibiais, é a mesa flexora, que tem um trabalho isolado para posterior de coxa. Eu particularmente não gosto muito desse exercício, mas isso aqui é um entendimento pessoal, vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque é um exercício de cadeia aberta, não tem contato do pé com o solo. Não significa que esse exercício não é eficiente, que ele não cumpra o seu propósito. Ele é eficiente, ele ajuda no aumento de força, hipertrofia, estética, ganhos. Ele é eficiente sim. Só que nós não devemos nos limitar a exercícios de cadeia aberta, sem contato do pé com o solo. Nós precisamos acrescentar outros exercícios, por exemplo, de cadeia fechada. Mas que exercícios vão trabalhar, que outros exercícios trabalham a posterior de coxa? Eu vou citar, por exemplo, aqui o stiff, onde os pés vão estar em contato com o solo, os joelhos com um pequeno grau de flexão, e o movimento é de flexão e extensão de quadril. Flexão e extensão de quadril. Aqui nós vamos trabalhar esses músculos como poderosos extensores de quadril, que é o que de fato eles são. Então, novamente, ó, flexão e extensão de quadril. Vai ajudar muito no trabalho de isquiotibiais e de glúteo, porque nós vamos trabalhá-los como extensores de quadril. Isso diminui, principalmente para atletas, viu? A incidência de lesão e estiramentos desses grupos musculares de cadeia posterior. Então é bem interessante. Vamos trabalhar esses músculos de cadeia posterior não apenas com flexão de joelho, tá? Vamos trabalhá-los também como poderosos extensores do quadril, que é o que de fato eles são.
Bom, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido produtivo. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sua visita e nós nos veremos daqui a pouco.